Bueno, agora sim gravando. Boa noite novamente. Na última aula, nós estávamos vendo o capítulo 4 e 5, né? Onde o capítulo 4 a gente falou da camada física, né? Vimos toda a parte de cabeamento, né? Principalmente cabo par trançado, e aí vimos um pouquinho de fibra e falamos um pouquinho dos meios sem fios. E aí foi falado de forma bem rápida sobre os sistemas numéricos, porque isso vocês já tinham visto em outras disciplinas, então era só para fazer uma revisão, né? Eu acho que ficou alguma dúvida em relação a esses dois capítulos? Da minha parte, não. Da minha parte, não, também. A Flávia até já se adiantou, né, Flávia? Já fez a avaliação do grupo 2 ali, já está à frente aí. Bom, e aí hoje a gente vai trabalhar então a questão do capítulo 6. Pessoal, só me lembre, como a gente tá bastante atrasado no conteúdo, ó, a gente está vendo o capítulo 6, que era para ser lá no dia 7, né? Só que dia 7 foi feriado, né? E daí a gente não teve essa aula, então já atrasou em função do feriado, né? Mas a gente já está aí, hoje é dia 23, a gente já deveria estar vendo lá o capítulo 11, né? Então a gente está bastante atrasado. Então vamos combinar assim, ó, hoje vamos tentar ver no mínimo esses 3 capítulos, o 6, o 7 e o 8. Mas daí me lembro de fazer aquele intervalo que a gente combinou na última aula para não me passar, né? Vocês me cobrem ali a hora que vocês cansarem, assim, professor, vamos fazer um intervalinho de 10, 15 minutos aí e seguimos depois, tá? Mas me cobrem. Tá? Senão eu toco adiante também. Então vamos lá. O capítulo 6, a gente vai falar sobre a camada de enlace de dados ou link de dados. Só lembrando, no modelo OSI a gente tem as 7 camadas: camada física, camada de enlace, camada de rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Então, a camada física a gente viu, né? Vimos ali, principalmente a questão de cabeamento, né? E como fazer o acesso a esses meios. E agora a gente vai trabalhar a camada de enlace de dados, que, obviamente, ela vai ser importante para ver como que vai ser feito esse controle de acesso à mídia, né? Como que ele vai fazer essa ligação, então, com o meio físico. Tá? Então, vamos lá. A camada de enlace, então, ela é a camada 2 no modelo OSI, e ela vai preparar, então, os dados que vêm lá da camada de rede para acessar a camada física, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem lá os dados do usuário que vem passando camada a camada, e cada camada vai fazendo o seu encapsulamento e colocando os seus cabeçalhos, né? E quando chega na camada de enlace, então ela recebe esse pacote que vem da camada de rede, né? E encapsula isso num quadro para que possa ser enviado através de um meio físico. Tá? Então ela vai permitir que as camadas superiores acessem essa mídia, né? O protocolo da camada superior aqui, que normalmente vai ser o IP ou o ICMP, ele não sabe qual é o tipo de mídia que ele vai fazer o acesso, né? Então, quem vai preparar isso vai ser essa camada de enlace. Tá? Ela vai aceitar esses dados, geralmente os pacotes, então, da camada 3, vai ser um IPv4, ou IPv6, ou um protocolo auxiliar, né? E vai encapsular isso num quadro de camada 2. Tá? Então, lembre, camada 2 é quadro. Né? Ele vai controlar, então, como esses dados são importantes e recebidos na mídia, vai trocar os quadros entre os pontos da extremidade através da mídia de rede. Então, eu tenho uma mídia de rede, seja cabeamento ou seja rede sem fio, ela vai fazer essa troca, né, desses quadros entre as extremidades nessa mídia, né, e vai receber esses dados encapsulados, que são normalmente, né, os dados que precisam ir para a camada 3 e vai direcionar, então, esses dados para essa camada superior.
né? E também vai executar, isso é uma função específica dessa camada, ela faz uma detecção de erros e ela vai rejeitar qualquer quadro que venha corrompido. Então, o que eu tenho? Na minha mídia de transmissão, quando eu tenho uma mídia defeituosa, eu tenho problemas relacionados à camada física, a camada de enlace ela já faz uma verificação de erros para não enviar dados errados para diante, né? Então ela já rejeita aqui, então ela faz uma verificação, né, sempre de nó a nó aqui, verificando se houve erro nessa transmissão ou não. O que a gente tem? A gente já falou que existe vários tipos de endereçamento, né? A gente tem um endereçamento IP, que é um endereço lá da camada de rede, e a gente tem um endereço da camada de enlace, que a gente chama de endereço MAC, tá? Então, sempre quando a gente vai transmitir esses dados, o que vai ter nesse meu quadro, né? Então, eu tenho o meu pacote IP, pacote que vem lá da camada de rede, que vai vir com as informações de IP de origem, IP de destino, e eu vou encapsular isso com um cabeçalho, né, referente ao protocolo a qual eu vou utilizar, e nesse protocolo vai ter informações, por exemplo, se for uma rede Ethernet, eu vou ter informações do MAC de destino e o MAC de origem. Aqui ele está falando NIC porque ele fala como se fosse a placa de rede, mas o que identifica a placa de rede é meu endereço MAC, tá? E isso vai ser usado, então, para transmitir dentro da mesma mídia, dentro da mesma rede. Boa noite ao Eric, ao Douglas e ao Lucas. Conectaram. Tá? Bom, quem padroniza, né? Quem padroniza a camada de enlace, né? Normalmente é a I3E, né? Uma das organizações aí que padroniza os protocolos dessa camada, tá? E a I3E, ela tem a I3E 802, né, ponto 2, ponto 3, ponto 11, ponto 15, tem vários padrões aí relacionados. E aí, para as especificações de redes locais Ethernet, redes locais sem fio e redes pessoais sem fio, então a gente tem as LANs, tem as WLANs e tem as WPANs. São 3 tipos de rede aí que a gente trabalha, né? Mas tem outros tipos de rede que também é controlado nessa camada, mas que aí a gente não vê muito nessa disciplina, tá? E aí a gente tem, então, nessa camada de enlace, ele subdivide ela em 2 subcamadas. Uma subcamada LLC, que é uma camada de software que vai trabalhar, vai fazer a ponte com a camada superior, com a camada de rede, então ele que vai aceitar, vai se comunicar com essa camada, tá? Então ele vai comunicar entre o software de rede e essas camadas superiores, e a subcamada MAC é uma subcamada de hardware que vai ser usada, então, para fazer o controle e acesso à mídia. Então, por exemplo, eu posso ter um protocolo Ethernet, que é o padrão 802.3, que é o mais comum para redes locais, né? E aí tu tem vários tipos de padrões que são utilizados. Então, tem o Ethernet para Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Nós temos o WLAN, que é 802.11, que é para rede sem fio, né? Rede local sem fio. E aí também tu vai ter 802.11 A, B, G, N, AC, AD, AX. E tu tem para as redes pessoais, que é 802.15. Daí tu tem Bluetooth, tu tem RFID, tu tem NFC, tu tem vários tipos de redes pessoais aí que são controladas, então, nessa subcamada, tá? Então, o que vai acontecer? A subcamada LLC, que está mais próxima da camada de rede, ela vai pegar os dados do protocolo de rede, que geralmente vai ser um pacote ou IPv4 ou IPv6, e vai adicionar informações de controle da camada 2 para poder ajudar a entregar esse pacote ao nó de destino. A subcamada MAC, que está mais perto da camada física, vai controlar a interface de rede e outro hardware responsável para poder enviar e fazer o recebimento desses dados através de um meio, seja ele do meio LAN, MAN, ou com ou sem fio, né? E essa subcamada ela vai oferecer
esse encapsulamento de dados, onde ele vai fazer a delimitação dos quadros, então ele que vai dizer qual é o tamanho, né, como que ele vai delimitar os campos dentro desse quadro, né, informações que vai fazer e vai promover a sincronização entre os nós para poder transmitir, né, para que eles possam se comunicar. Vai fornecer também o endereçamento, tanto de origem como de destino, para transportar esse quadro pela essa mídia compartilhada. Boa noite, Jonas. E também fazer a detecção de erro, que vai incluir, então, como se fosse não digo um reboque, eles vão ter um reboque, mas no final do quadro, ele verifica se houve erro ou não nessa transmissão. E aí, essa subcamada, ela também vai fornecer um controle de acesso à mídia. O que isso quer dizer? Né? Ela vai ver, se é uma mídia compartilhada, né, e ela for um tipo de comunicação Ralph Duplex, que eles podem transmitir nos dois sentidos, mas não ao mesmo tempo, vai ser um tipo de controle. Se vai ser uma comunicação full duplex, né, não preciso ter controle de acesso, porque eu posso transmitir nos dois sentidos ao mesmo tempo, né? Então, eu posso estar transmitindo, eu também posso estar recebendo. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante aí. Então, como que acontece? Tá? O fornecimento de acesso ao meio físico. Notem que aqui eu tenho uma imagem de uma rede, né, onde eu tenho aqui uma rede local, né, e aqui eu já passo por uma rede WAN. Né, já estou me conectando, por exemplo, a um provedor de serviço. Né, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma rede Ethernet, uma rede local cabeada, e aqui eu tenho uma conexão serial. São dois formatos de redes diferentes. Então, o que acontece? Quando eu estou transmitindo, né, aqui está o meu quadro, né, que ele já contém o pacote IP, ele tem o cabeçalho da LAN, que é o cabeçalho Ethernet, ele tem um trailer, tá? Que é o que ele vai usar para verificar. Quando chegou no meu roteador, o que o roteador vai fazer? Ele vai tirar esse cabeçalho, ele precisa desencapsular aquilo ali, porque ele precisa ler para onde que está aquelas informações, só que agora ele vai mandar para uma outra mídia. Ele vai mandar para uma conexão serial. Então, ele vai trocar o cabeçalho, vai trocar o trailer com informações referentes a esse enlace. Então, essa informação, né, que tem no cabeçalho da camada 2, da camada de enlace, ele vai mudando nó a nó, tá? Sempre vai mudar de um ponto a outro. Notem que o pacote IP não foi alterado nada. Tá? Os padrões aí, né, as organizações, né, que fazem os padrões aí, né, normalmente a I3E, a ANSI, a ITU e a ISO, né, são algumas das organizações aí que mantêm esses conjuntos de serviços, né, e de protocolos que são definidos aí nessa camada de enlace, tá? Isso aqui não vamos fazer para nós ganhar tempo. E aí, quando a gente fala na camada 2, é importante também a gente relembrar a questão de topologia físicas e topologias lógicas. A gente já falou isso lá no início, né? Lá no início, boa noite, Wallace. Lá no início da disciplina, né, que existe dois tipos de topologias que podem descrever as redes LANs e WANs. Uma topologia física que vai identificar as conexões físicas como se os dispositivos finais intermediários são interconectados. Né? Também a gente pode incluir a localização, né, daquele dispositivo, o número do local que ele está, localização no rack. Né? Então, essas informações. Então, por exemplo, isso aqui é uma topologia física. Eu tenho exatamente como os dispositivos estão interligados, a posição deles, né, no prédio, qual é a sala que eles estão, qual o rack que ele está, qual a posição no rack. Então, isso é uma topologia física. A topologia lógica vai se referir à maneira como essa rede transfere esses quadros de um nó para o próximo, né? E essa topologia, ela vai identificar, pode ser virtuais, né? Usando, então, interfaces de dispositivos e esquema de endereçamento de camada 3. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma topologia lógica, né, que é a mesma topologia física, mas aqui a gente já consegue ver a divisão em redes, Ethernet, né?
Então, de uma outra forma. E depois a gente vai ver também que tem essas outras topologias. Aí, o que a gente tem? Né? A gente tem topologia só para rede WAN. O que é rede WAN mesmo? É rede de larga escala? De longa distância, né? De longa distância. Eu esqueço o que é Rede o de longa W. distância, quando você conecta, por exemplo, a um outro provedor, alguma coisa assim, tá? Tu tem uma rede, uma topologia que pode ser uma topologia ponto a ponto. Essa é a topologia mais simples e a mais comum que a gente tem. Por exemplo, se a gente pensar a ligação lá do campus São Vicente do Sul com o nosso provedor de serviço, que é a RNP, que fica em Porto Alegre, notem que é uma distância enorme que tem, né? E a gente tem uma conexão ponto a ponto, quer dizer o quê? O quadro que sair de São Vicente do Sul, ele vai ir lá para o roteador lá na RNP, lá em Porto Alegre. Claro que para chegar até lá vai passar por diversos outros roteadores de outros provedores, mas ele tem um quadro que é endereçado ponto a ponto. Então ele vai, né, depois vocês vão ver que ele abre isso aqui, ó, que ele mostra. Tá? Eu posso ter vários outros dispositivos, mas o quê? O destino desse quadro aqui é esse aqui. Tá? Aqui o que vai ter no meio aqui é só para poder chegar àquele destino. Tá? Isso aqui é uma rede ponto a ponto, é o que é mais utilizado. Depois a gente tem uma topologia estrela, por exemplo, né, que normalmente isso é usado com um protocolo frame relay, por exemplo, tá? Onde tu tem um ponto central e todos os outros são ligados. Seria se a gente tivesse, por exemplo, uma ligação com a reitoria em Santa Maria e cada campus fosse ligado à reitoria. Tá? Isso seria uma conexão estrela, né? Ou hub spoke, como a gente chama. E a gente tem a conexão em malha, né? Aqui ele está uma malha totalmente conectada, então quer dizer o quê? Que cada roteador se conecta a todos os outros roteadores. Isso aqui é muito complexo de tu implementar e muito caro. Né? O que normalmente a gente tem, que os provedores têm, muitas vezes, é tu ter alguns links redundantes, então tu, em vez de conectar todos, eu conecto a 2, 3 roteadores, né? Mas também é em formato de malha. O núcleo da minha rede, da internet, ela é trabalhada em formato malha, não totalmente conectado, né? Mas tu tem lá o backbone principal dos provedores, eles são assim, né? Então, a topologia ponto a ponto, tá? É aquilo que eu comentei, tu tem os dois nós, né? E sempre vai ter a ligação de um nó com o outro. Esse é o quadro mais simples que existe para te controlar, tá? Porque tu sabe que se esse aqui está transmitindo, ele só tem esse destino. Tá? Então, eu não preciso ter muito controle em relação a isso, tá? Aí tu pode ter, por exemplo, uma conexão ponto a ponto via internet que requer dispositivos que determine aonde esse quadro vai acessar. Aí tu tem essa diferenciação que tu pode ter outros dispositivos no meio. Tá? Mas essa é a topologia mais comum que a gente tem na WAN, tá? Só para vocês entenderem. Já na topologias LAN para redes locais, o que a gente mais tem é uma topologia estrela, tá? Ou topologia estrela estendida. O que é isso? Topologia estrela tem um dispositivo central, que normalmente é um switch, e os outros dispositivos estão ligados àquele switch. Se vocês pensarem lá nos laboratórios, o que a gente tinha? No rack, a gente tinha um switch e saía um cabo de cada computador para aquele switch. Então, isso é topologia estrela. Só que daí, o que acontecia? Para mim ligar ao meu data center lá, eu tinha um cabo que ligava um switch ao outro switch, ou de um laboratório a outro laboratório. Então, eu tinha uma topologia estrela estendida, que é o comum, o que a gente tem é isso aqui que a gente faz, tá? Depois a gente tem topologias de redes legadas, que a gente chama, que era topologia barramento e topologia anel. Quando diz legadas, são topologias que já deixaram de ser utilizadas, tá? A gente não usa muito isso. Pode ser que ainda tenha alguém que trabalhe, mas é muito difícil. No barramento, o que a gente tinha? A gente tinha, por exemplo, um cabo coaxial, né? E os equipamentos eram ligados a esse cabo. Tu tinha diversos problemas aí em relação a isso. E a topologia em anel ou token ring, tá? E também a FDDI, é um tipo de rede em anel, aí tu fica circulando um token para essa rede
para que eles possam transmitir. Era uma rede também muito boa, mas era difícil de tu fazer a manutenção dela, né? Porque quando tu ia fazer a manutenção dela, essa rede parava de funcionar porque tu cortava aqui o enlace, né? E ele sempre circulava numa única direção. Então, é uma rede complicada. Então, o que a gente usa hoje, topologia estrela estendida, aí é o mais comum. Tranquilo nessas topologias? Sim? Tranquilo? Sim. Bom, a questão de comunicação. A comunicação ela pode ser Ralph ou Full Duplex. O que isso quer dizer? Como que um dispositivo se comunica com o outro. Tá? E isso, para que essa comunicação possa acontecer, os dois dispositivos têm que estar configurados da mesma forma. Por quê? Na comunicação Ralph Duplex, ambos os dispositivos podem tanto transmitir como receber naquele mesmo meio físico. Porém, eles não podem fazer isso simultaneamente. Então, por exemplo, aqui, esse hub aqui está mandando uma informação para o servidor, né? E num outro instante o servidor vai responder para ele. Isso não vai acontecer ao mesmo tempo. Tá? E na comunicação Full Duplex, ambos podem transmitir e receber simultaneamente usando a mesma mídia. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Eu estou transmitindo e também estou recebendo isso ao mesmo tempo. A Flávia aí que me perdoe, mas a gente diz assim, né? Que normalmente o homem conversando é Ralph Duplex, né? Um fala, o outro escuta. E mulher consegue falar e escutar ao mesmo tempo, né? No telefone lá, que não tem problema nenhum, né? Se entende. Então, as mulheres são mais avançadas que nós, homens, aí, normalmente, Né? consegue manter uma comunicação full duplex com vários nós ao mesmo tempo e não tem problema. Fala, escuta, ainda cozinha e cuida da criança ainda ao mesmo tempo. E escuta o que estão falando lá do outro lado, né? Exatamente. Multifunções. Mas é isso aí. Outro exemplo que eu costumava dar bastante, quando o pessoal ia muito a Jaguari fazer o carnaval e coisa ali, acabava conhecendo aquela ponte de Jaguari ali, né? Aquela ponte de Jaguari é uma ponte Ralph Duplex. Tu não consegue passar dois sentidos ao mesmo tempo, né? Enquanto um está passando, o outro está esperando. Depois que terminou de passar, o outro pode passar. Também é um exemplo aí de Ralph Duplex. Então, isso nas duas interfaces de rede, tu tem que configurar isso para que ele trabalhe normal. O que normalmente a gente deixa configurado nos nossos hosts? Provavelmente vocês nunca configuraram isso e nunca tiveram problema com isso. Porque as placas de rede hoje elas já vêm configuradas para fazer uma autonegociação. Então, por exemplo, ele vai negociar, vou comunicar com outro dispositivo, ele vai ver, se ele está trabalhando lá em Full Duplex, eu vou trabalhar em Full Duplex. Se ele está trabalhando em Ralph Duplex, eu trabalho em Ralph Duplex. Então, ele faz essa autonegociação, né, na placa de rede. É a mesma coisa a questão de velocidade. Velocidade, eu acho que está mais adiante aqui. Mas a velocidade é a mesma coisa, né? Eles têm que trabalhar sempre na mesma velocidade. Se eu trabalho a 1000 e esse aqui trabalha a 100, eu vou ter que baixar minha velocidade para 100 para poder atender o requisito máximo dele, né? Então, é a mesma coisa com a comunicação. E isso aqui são questões, às vezes, que a gente pega, tá mal configurado uma porta do switch para trabalhando em Ralph Duplex, ou trabalhando com Full Duplex e não funciona, começa a ter muita perda de pacote, porque o que acontece? Se esse aqui está como Ralph Duplex e esse aqui está como Full Duplex, ele diz assim, eu posso transmitir a qualquer momento. Mesmo se eu estiver recebendo alguma coisa, eu posso transmitir. E esse aqui, o que acontece? Ele está transmitindo. Se ele receber alguma coisa, ele vai parar de transmitir e vai retransmitir depois, né? Porque ele acha que é um conflito e aí ele para de transmitir e tem que começar de novo. Para isso, tá? Quando a gente tem esses meios, redes de multiacesso, isso quer dizer o quê? Que eu tenho 2 ou mais dispositivos que pode acessar a rede simultaneamente, eu tenho que ter uma forma de controlar quem que vai ter acesso a esse meio compartilhado. Então, por exemplo, num hub Ethernet, pense num hub que é um equipamento mais antigo. O hub é um equipamento lá de camada 1, que ele vai receber o dado numa porta e ele vai retransmitir para todas as outras. Então, ele compartilha todo o meio. Somente um dispositivo pode transmitir por vez se eu estou utilizando um hub. Tá?
Aí a gente vai utilizar, nesse tipo de rede, numa rede local Ethernet, que era no formato barramento, e o hub ele é um formato de barramento, tá? Mas se fosse também no cabo coaxial, lá naquela rede de barramento, também era a mesma forma. A gente tem um método de detecção de colisão, que a gente chama de CSMA/CD. Tá? Que para ele poder transmitir, ele tinha que escutar o meio, ver se não tem ninguém transmitindo, aí ele pode transmitir, ele continua escutando para ver se ele não detecta algum outro sinal, alguma outra colisão. Se detectar a colisão, ele para de transmitir, espera um tempo aleatório, verifica o meio de novo para daí sim transmitir. Tá? E quando a gente trabalha com rede sem fio, a gente tem um método de acesso múltiplo por operadora com prevenção de colisão. Então, tem o CSMA/CA. A gente vai mostrar mais a seguinte, tá? Isso aqui com um método de acesso baseado em contenção, tá? Então, CSMA/CA e CSMA/CD. Inverti os dois, mas é a mesma coisa. No acesso controlado, que, por exemplo, a gente tem numa rede em anel, numa rede token ring, eu tinha um token circulando, então só podia transmitir quem tivesse com aquele token. Então, esse token estava circulando. Esse aqui tem alguma coisa para transmitir, ele segura o token e transmite. Então, quer dizer que ninguém mais pode transmitir naquele mesmo momento. Quando ele terminava de transmitir, ele liberava o toque voltava a circular. Então, não tinha problema de alguém transmitir ao mesmo tempo, porque só podia transmitir naquele momento. Era a mesma coisa se eu colocasse vocês em círculo e fosse passando um microfone. Só pode falar quem tiver com o microfone na mão. Né? Eu terminei de falar, passo o microfone para diante e aí o outro pode falar. Né? Então, é a mesma coisa. Tá? Então, no acesso baseado em contenção, CSMA/CA, tá? CD, desculpe. Tá? Ele é utilizado em redes LAN, Ethernet com topologia barramento ou numa topologia estrela que a gente usa um hub. Tá? Lembrando que é muito difícil hoje a gente implementar uma rede nova com hub. O hub tu não vai encontrar mais para venda, tu vai encontrar um switch que aí o formato de controle quem faz é o switch e não mais o protocolo em si. Tá? Esses tipos de rede, e na rede sem fio que usa o CSMA/CA, elas são redes que operam no modo half duplex. Tá? Então, que ele pode transmitir e pode receber, mas não ao mesmo tempo. Tá? Então, o que acontecia? Se dois dispositivos transmitissem simultaneamente, vai ocorrer uma colisão. Quando ocorre uma colisão, eles vão detectar que houve essa colisão e vão parar de transmitir. Né? Vão esperar um tempo e aí vão começar todo o processo de novo. Quando tu tem numa rede de barramento muitos equipamentos, uma rede muito grande, a probabilidade de acontecer uma colisão é muito grande. Né? Por isso que a gente precisava diminuir essas redes, né, e segmentar elas para te ter menos colisões. Mesma coisa. Pensem, vocês já... Não sei se vocês chegaram a pegar isso dentro do IF, mas quando vocês estão num evento, num local que tem muita gente conectada na rede sem fio, por mais que o sinal de vocês esteja bom, né, a velocidade de conexão começa a cair muito. Não cai? Fica muito lento? Alguém já passou por isso? Qual a situação, professor? Vocês estão num evento, por exemplo, vamos pegar lá numa MECT, lá no IF. Aí, lá, ficava só o caco a internet. Aí tu assim, tu tem sinal, tu tá conectado na rede sem fio, mas tu não conseguia navegar, tava muito lento. Né? Por quê? Porque é uma rede que usa o método de acesso CSMA/CA. Então, quer dizer o quê? Eu estou conectado, mas só que alguém transmitiu, ele faz uma previsão de quanto tempo ele vai utilizar a rede até que outro possa transmitir. E aí fica essa solicitação e tu não consegue utilizar a rede. Então, tu tem na verdade, aí tu deveria que ter mais pontos de acesso, né, para que tu pudesse permitir esse controle entre esses pontos. Tá? Então, aqui ele está mostrando esse passo aqui. Um PC envia, o hub recebe e reenvia para todos, né? E aí sim, não pode mandar. No método de acesso baseado em contenção, CSMA/CA, que é para rede sem fio, que é para o padrão 802.11, que aí ele tem, em vez
detecção de colisão, ele tem prevenção de colisão. Ele não deixa ter a colisão, mas ele tenta prevenir isso. Então, ele é um método semelhante, né, ao CSMA/CD para detectar se a mídia está livre, né? E aí ele usa técnicas adicionais, né? Então, o que ele faz? Em ambiente sem fio, pode não ser possível para se detectar uma colisão. Como é o meio, é uma rede, é o ar e coisa, não sabe-se, né? O que tem. Então, ele não detecta colisões, mas ele tenta evitá-las esperando antes de transmitir. Então, cada dispositivo que transmite inclui um tempo necessário para a transmissão. Todos os outros dispositivos sem fio fornecem essas informações e sabem quanto tempo a mídia ficará disponível. Então, por exemplo, aqui, vejo que no quadro sem fio que o canal não está disponível por um período específico de tempo, portanto, não vou enviar, né? Estou recebendo esse quadro sem fio e vejo aqui, né? Então, o que ele está fazendo? Esse aqui está recebendo e os outros não podem transmitir porque esse tempo está indisponível, né? Hoje, né? Hoje as lãs de internet que usam comutadores, que usam switches, elas não usam mais esses sistemas baseados em contenção, né? Porque o switch e a placa de rede elas não operam mais em modo half duplex, e sim em modo full duplex, tá? Bom, falei no quadro, né? Então a gente vai conhecer do que é composto esse quadro, né? Esse quadro internet. Então, o que a gente vai fazer? O que é o quadro? O quadro ele vai receber o pacote IP, o pacote que vem da camada de rede, que normalmente vai ser um pacote ou IPv4 ou IPv6, dependendo de qual IP que a gente está implantando, e ele vai encapsular isso. Quando ele encapsula, ele coloca um cabeçalho e coloca um trailer, né? Então, os dados que tem nesse quadro são os dados, é o pacote inteiro lá, IPv4 ou IPv6. E ele coloca um cabeçalho e coloca um trailer, tá? Então, o que acontece? Quando ele faz isso, ele vai trocando, à medida que ele troca de mídia, ele vai trocando esse quadro para que ele possa transmitir. O que acontece? Dependendo do tipo de mídia, do tipo de meio que a gente tem, eu vou ter um esforço maior para poder garantir essa entrega sem erro. Tá? Então, eu posso ter uma sobrecarga maior, eu posso ter taxas de transmissões mais lentas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um link Ethernet e depois eu tenho um link por satélite, né? E aí, por satélite, por exemplo, dependendo do tempo que está, né? Se tem chuva, se é um tempo claro, tu pode ter algumas dificuldades, né? E aí pode baixar essa velocidade para que ele possa transmitir. Depois ele troca de novo aqui. Então, ele vai mudar muito isso em relação ao ambiente, né? Então, tu tem esses cuidados que a gente tem que ter. Então, o que tem num quadro Ethernet? Quais são os valores? Eu vou ter o meu cabeçalho, vou ter os meus dados, que é o pacote, e vou ter o meu trailer. No cabeçalho, ele vai ter um campo que a gente chama de início de quadro, né? Esse campo, ele é um campo usado para identificar os limites de início e de fim de quadro, tá? Tem esses... aqui vai ter um de início e, obviamente, lá no trailer vai ter um de fim do quadro. Para detectar para o outro host que está recebendo, detectar. Aqui está iniciando um quadro e aqui está terminando um quadro. Tá? É uma codificação que é usada para isso. No cabeçalho, eu tenho a parte de endereçamento, que vai indicar qual é o nó de origem e o nó de destino. Eu vou ter o tipo, que vai identificar qual é o protocolo da camada superior. Então, vai ser o tipo IPv4 ou o tipo IPv6. Tá? Eu vou ter um campo de controle que identifica se tem algum serviço especial de controle de fluxo, né, como qualidade de serviço. Por exemplo, quando eu implemento o QoS, né, eu dou prioridade. Eu não vou falar muito alto. Por exemplo, aqui na minha rede, eu tenho implementado o QoS na minha rede, que os dispositivos que eu uso têm prioridade em relação aos outros dispositivos da casa, dispositivo da mulher, né? Então, assim, se ele detecta isso, ele vê, não, envia primeiro o do Henrique antes do da minha esposa, né? Ou, por exemplo, se eu tenho um quadro de voz sobre IP, tu tem que ter uma prioridade desse quadro em relação aos outros quadros que não carregam voz sobre IP. Tá? Aí a gente vai ter os dados, que vai ser toda a carga do pacote IP.
Tá? E a gente vai ter lá no trailer o nosso campo de detecção de erros, que ele é usado, então, para verificar se houve erro nessa transmissão, tá? Que a gente chama de verificação da redundância cíclica. Então, ele verifica, né? Ele faz um cálculo pelos todos os bits que tem aqui, ele faz um cálculo lá e vai mostrar um valor, e aí, quando chega no nosso dispositivo, ele faz esse mesmo cálculo, se houve algum erro, qualquer interferência, esse valor vai mudar e ele vai descartar aquele quadro e vai mandar retransmitir. Os endereços, então, de camada 2, que eu falei, que é o endereço MAC, o endereço da placa de rede, e aí o que vai acontecer? Aqui ele está mostrando toda uma transmissão de um host local para um host remoto lá numa outra rede. Então, eu passo por diversos roteadores, aqui ele está mostrando 2 roteadores. O que acontece? O meu pacote IP, que ele está mostrando aqui como L3, tá? Notem que ele está da mesma cor, então quer dizer que ele não muda no decorrer do caminho. Ele vai ficar sempre igual. Então, eu vou ter lá o meu IP de origem, 192.168.1.110, e o IP de destino, 172.16.199. Isso durante a rede, durante a transmissão, ele não vai mudar nunca. Já o meu cabeçalho de camada 2, tá? Da Layer 2, que tem informações de endereçamento local, tá? Ele vai mudar a cada nó que eu estou passando. Então, por exemplo, sair daqui com o meu endereço de origem do meu PC e o endereço de destino do meu gateway, que é esse meu roteador aqui. Chegou no roteador aqui, o que ele faz? Ele vai ficar, eu tenho que mandar para essa rede aqui. Então eu tenho que mandar para esse cara aqui. Então eu vou colocar agora o meu MAC de origem e meu MAC de destino, e aí quando chega aqui ele faz a mesma coisa, tá? Então ele vai fazendo essa mudança até chegar lá. Então esse cabeçalho da camada 2 ele vai mudar no decorrer da minha rede. Normalmente numa rede local, tá? O protocolo que a gente usa, se for uma rede cabeada, vai ser o protocolo Ethernet. Esse é o padrão que a gente usa em redes locais hoje, tá? Se a gente vai trabalhar com rede sem fio, aí o protocolo que a gente trabalha normalmente é o 802.11. Isso quando a gente está trabalhando com Wi-Fi. Se eu estou fazendo uma comunicação por Bluetooth, é 802.15, já mudou um pouquinho, já muda o formato do quadro. Tá? Se eu vou trabalhar com NFC, se eu vou trabalhar com outro tipo de comunicação, isso vai mudar. Tá? E nas WANs, que daí são redes geograficamente dispersas, que a gente tem outros tipos de topologias, então a gente tem a topologia ponto a ponto, tem a hub spoke, né, que seria a mesma estrela ali que ele mostrou, ou a malha, né, malha completa. Aí a gente pode incluir outros tipos de protocolos. Então a gente tem, por exemplo, o protocolo PPP, que é para rede ponto a ponto. Né? Tem o protocolo HDLC, que também ele é semelhante ao PPP. Tá? Aqui tem transferência de quadro, deve ser uma tradução errada aqui que eles colocaram, tá? Tu tem aqui redes ATM, tu tem X25, esse transferência de quadro é ser frame relay, tá? Que é um outro tipo de protocolo também utilizado nas topologias WANs, tá? Então, aqui ele está mostrando aqui esses protocolos. Então, aqui ele está mostrando vários tipos de rede. Olha, isso aqui é muito comum de acontecer. Eu estou conectado em casa através de uma rede sem fio e depois eu me conecto ao meu provedor de serviço, que se conecta a outro, que se conecta a outro, que chega lá na minha rede final. Então, o que acontece? Aqui eu saí com um quadro 802.11 de rede sem fio. Cheguei aqui, eu tenho uma conexão PPP, normalmente, ó, PPP, um quadro PPP. Aqui ele mudou para HDLC. Aqui para frame relay. Ele traduziu aqui. Ó, frame relay. Ele estava traduzindo. E o meu quadro internet lá no final. Então, notem que ele mudou. São vários tipos de mídias e cada mídia ela necessita de um quadro diferente
para ter esse controle. Aí vocês depois vão ver o formato do quadro Ethernet e o formato do quadro 802.11, que são campos totalmente diferentes que a gente tem. Mas E isso não atrapalha o desempenho da rede? vai depender do desempenho da rede, tá? Mas atrapalha essa mudança de Sim, protocolo? imagina tu ter um dispositivo, por exemplo, um dispositivo que tu tem aqui, um quadro PPP, que praticamente tu vai ter três campos de informação, tá? E tu vai ter um quadro sem fio, onde tu vai ter uns 15 campos para te ler. Entendi. O tempo de processamento que tu tem é muito maior, entendeu? Sim, dificulta a comunicação. Dificulta a comunicação. Bom, isso era da camada de enlace, tá? Ele não mostrou ainda o quadro Ethernet para vocês, ele vai mostrar no próximo capítulo agora. Tá? Que daí ele vai falar de switching Ethernet. Então, o encaminhamento, como que funciona todo o encaminhamento desses quadros numa rede Ethernet. Então, a gente está falando aqui apenas de redes Ethernet, tá? Então, seria redes cabeadas nesse caso aqui. Tá? O que acontece? A tecnologia Ethernet, a gente sabe que ela é subdividida em duas camadas, a subcamada LLC e a subcamada MAC. Tá? E ela que vai manter, então, esses campos do quadro aí, para que a gente possa entender. E o Ethernet, ela usa duas tecnologias, uma para LAN sem fios, né, e a outra cabeada. E aí a gente tem, então, essas definições das tecnologias Ethernet 802.2 e 802.3. Tá? E ela suporta larguras de bandas desde 10 megabits e já chega a 100 gigabits. Tá? 10 gigabits era o Ethernet padrão, lá que a gente chama. Aí depois teve o Fast Ethernet, que foi para 100 megabits, o Gigabit Ethernet para 1 gigabit ou para 1000 megabits. E aí a gente tem o 10 gigabits, o 40 gigabits e o 100 gigabits. Então, só lembrando, ó, quadro Ethernet, ele trabalha na camada de enlace e trabalha na camada física, porque a subcamada LLC, tá, que é 802 e 3E, 802.2, se liga à camada de rede. E a subcamada MAC, né, ela juntamente com a interface física faz essa implementação, então 802.3. Lembrando que isso, por que ele usou essas duas camadas aqui? Porque isso aqui é o modelo OSI. Né? O modelo TCP/IP tem quantas camadas? 4. Tá? 4. Qual é a camada? A aplicação, né, que implementa essas três camadas aqui, a camada de transporte, a camada de rede passa a se chamar internet, e as duas camadas aqui, elas se unem e fazem acesso à rede. Então, o protocolo Ethernet é um protocolo da camada de acesso à rede. Então, implementa essas duas camadas aqui. Né? Então, aqui só relembrando o que a gente falou no capítulo anterior. A subcamada LLC, né, ela se comunica com a camada superior e ela é padronizada 802.2. Tá? Ela que vai identificar lá aquelas informações da camada de rede e vai inserir as informações, então, no meu quadro, né? Coloca os cabeçalhos. E a subcamada MAC, ela é implementada em hardware e daí vai depender do tipo de mídia que a gente tem para ele criar o quadro, então, com os campos necessários para a transmissão através daquela mídia, através daquele meio. Tá? Quando ele faz esse encapsulamento, então, de dados, né, que ele pega o pacote da camada 3 e encapsula isso num quadro Ethernet, cada quadro, o quadro Ethernet ele vai ter uma estrutura interna, né, com os seus campos específicos. Mas o mais importante que a gente tem nesse quadro Ethernet é o endereçamento Ethernet, tá? Então, que ele vai incluir qual é o endereço de origem e qual é o endereço de destino. Isso sempre lembrando que ele faz isso para cada uma das redes por onde ele passa.
E também a gente vai ter nesse encapsulamento esse trailer Ethernet que ele vai colocar, vai fazer a detecção de erros, né? Então ele vai usar lá uma técnica de um campo chamado FCS, né? Que ele usa uma redundância cíclica para verificar se houve erro. E aí sim ele vai fazer o acesso à mídia aí, para que possa ser transmitido ao meio. Tá? Então, por exemplo, aqui ele está mostrando só o padrão Ethernet 802.3, e aí ele mostra, né, do Fast Ethernet, do Gigabit Ethernet, do Gigabit Ethernet sobre cobre, aqui sobre fibra, e aqui sobre fibra também. E aí tem vários padrões, né? Então, por exemplo, ó, aqui o Fast Ethernet, né, que seria aqui sobre par trançado, um cabo de cobre, 802.3U. Aí você sobre fibra, né, Gigabit Ethernet, de 1000, 802.3Z. Aí, Gigabit Ethernet sobre cobre, 802.3 AB, e assim por diante, tá? Então, tem essas variações aí, e obviamente que dependendo do meio que a gente tá, se for usar full duplex ou half duplex, tu vai ter os métodos de contenção. Aqui a gente tem, então, o formato do meu quadro. Aqui é uma coisa interessante que vocês precisam cuidar, tá? E que provavelmente deve cair nas avaliações aí. O tamanho mínimo do quadro e o tamanho máximo do quadro. Tá? O tamanho mínimo do quadro é 64 bytes. Depois vocês vão entender por quê. Tá? E o tamanho máximo é 1518 bytes. Tá? Isso, nesse tamanho desse quadro, vai incluir, né, todos os bytes dos campos do endereço MAC de destino, né, e também do endereço MAC de origem, e também esse campo de FCS, né, que é a questão de verificação de erros. Né. O campo de preâmbulo não é incluído ao descrever o tamanho do quadro. Esse campo aqui de preâmbulo, delimitador de início de quadro, tá, ele não é incluído. Então, o que é incluído é isso aqui. Pega os endereços MAC de destino, endereço MAC de origem, o tipo ou o comprimento desse quadro, os dados que vêm lá da camada superior e o campo de verificação de erros. Né? Notem que o endereço MAC de destino ele vem antes do endereço MAC de origem. Isso vai ser importante para mais adiante também vocês entenderem como funciona esse encaminhamento pelo switch. Tá? Quando a gente tem um quadro com comprimento menor que 64 bytes, ele é considerado um fragmento de colisão ou um quadro desprezível. Quer dizer o quê? Se chegou num dispositivo, esse dispositivo verificou que aquele quadro tem menos de 64 bytes, o que ele faz? Descarta. Isso que é alguma coisa que não tem necessidade da gente trabalhar, tá? E quando os quadros com mais de 1.500 bytes, eles são considerados quadros jumbo ou baby giant. Tá? E aí ele vai trabalhar de uma outra forma, às vezes ele vai fazer uma fragmentação desse quadro para poder transmitir. Tá? Então, se o tamanho de um quadro transmitido for menor que o mínimo ou maior que o máximo, o dispositivo vai descartar esse quadro. Né? Então, provavelmente, quadros perdidos sejam resultados de colisão ou de algum sinal indesejado que teve nessa transmissão e que ocasionou isso aí. Tá? Os quadros jumbo, né, que são os quadros maiores que 1.500, geralmente eles são suportados pela maioria dos switches, né, e pelas interfaces de rede de Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Né? Para redes Ethernet apenas, aí eles já não suportam. Então, isso aqui que a gente tem. Esse campo aqui, que é um campo de 8 bytes, que é um campo de preâmbulo, e o campo de delimitador de início, ele vai ser um campo que vai fazer a sincronização dos hosts para poder transmitir e avisar, ó, aqui está iniciando uma transmissão, esse aqui é um quadro novo. Tá? Depois eu vou ter o campo de endereço MAC de destino, tá? Que é um campo de 6 bytes, que vai conter o endereço MAC do meu destino que eu quero alcançar. Eu vou transmitir também a informação de qual é o MAC de origem, né? Qual é o meu MAC que eu estou transmitindo, para que depois ele possa receber o retorno, né, da resposta. É como se fosse quando vai fazer
vai mandar algum objeto pelo correio, seja uma carta, seja um SEDEX, alguma coisa. Tu não tem que colocar informação de quem é o destinatário e quem é o remetente? Se não Positivo. tiver destinatário, não sabe para quem vai entregar. Se não colocar remetente, não tem como receber a confirmação, por exemplo, ou a pessoa que recebeu lá não vai saber quem enviou. Né? Então, tu tem que ter esses campos. O campo de tipo ou de comprimento, ele vai normalmente identificar qual é o protocolo da camada superior, da camada de rede. Aí esses valores vão ser, por exemplo, em hexadecimal, e vai ser 0x800 para identificar que é IPv4 e 0x86DD para identificar IPv6, ou se for um outro protocolo, um protocolo de resolução de endereços, 0x806. Tá? Então, são tipos aí de valores que vai ter nesse campo, tá? No campo de tipo que é de 2 bytes. Depois a gente vai ter os campos de dados, que vai ser os dados que vêm lá da camada superior, né? Com a nossa PDU de camada 3, né? Então, que vai ter todas as informações lá referente a ele. Tá? Quando um pacote da camada superior ele vem pequeno, né, e não tem os 64 bytes, por exemplo, o que eles fazem, tá? Aí eles começam a colocar bits adicionais para poder ficar um quadro de no mínimo 64 bytes. Tá? E o campo de sequência de verificação de erros, tá? Ele é um campo usado para detectar se houve erro na transmissão desse quadro. Então, ele faz um cálculo lá para verificar. Não tem necessidade de saber como que é o cálculo, mas só para vocês entenderem isso por enquanto. Tranquilo? Não vou fazer esse laboratório, porque no outro laboratório que a gente tinha feito, eu já tinha mostrado uma transmissão lá e tinha mostrado um pouquinho, mas eu não vou mostrar o quadro Ethernet aqui, até porque eu estou com uma conexão sem fio. Né? O endereço MAC que eu falei para vocês, que toda placa de rede vai ter um endereço MAC, tá? Então, qualquer placa que tu tenha no teu dispositivo, ele vai ter um endereço MAC. Esse endereço MAC, ele tem 48 bits, ele é representado em hexadecimal. Então, só lembrando, hexadecimal de 0 a 9, de A a F. Tá? Aí ele só mostrou aqui a questão. Né? Aqui ele mostra, então, fala um pouquinho mais desse endereço MAC Ethernet. Então, lembrando, é um campo, é um endereço que tem 48 bits, expresso usando 12 dígitos hexadecimais. Como 1 byte é igual a 8 bits, também pode dizer que o endereço MAC tem 6 bytes de comprimento. Então, por que lá naquele quadro anterior aqui, vou voltar aqui, por que no quadro ele mantém aqui, ó, 6 bytes? Porque é o tamanho do meu endereço MAC que eu tenho. Então, ele é dividido da seguinte forma, tá? Eu tenho 6 bytes, tá? Os 3 primeiros bytes, ou os 6 primeiros algarismos hexadecimais, eles representam a OI, a gente chama de OI. O que é isso? Identificador único da organização. Tá? Então, todo fabricante de equipamentos de rede, que fabricam interfaces de rede, eles têm um identificador único. Então, por exemplo, peguei a Intel. A Intel tem o seu identificador único. Peguei uma Tricom, peguei uma D-Link, peguei a Cisco. Cada um tem um identificador. Tá? E os outros 6 algarismos, ele é fornecido pelo fornecedor, pelo fabricante, de forma aleatória. Tá? Para quê? Esse endereço MAC, ele é único em todo mundo. Tu não pode ter um endereço MAC repetido. Tá? Então, ele vai ser único em todo mundo. Então, o fabricante tem o seu identificador e ele vai gerando, obviamente, incremental a fabricação dessas placas e inserindo isso na sua memória ROM lá da placa de rede para que ele possa atribuir. Beleza, Wallace? Então, por exemplo, aqui eu tenho um MAC, 00602F3A07BC. Tá? Esse é um endereço MAC. O 00662F é o que representa o OI referente a Cisco. Né? E aí a Cisco usou os outros algarismos
né, para colocar como se fosse um endereço único, né, da fabricação dela. Tranquilo, né? Como que acontece, então, o processamento desses quadros? Tá? Como acontece o processamento dos quadros? Como esse quadro ele vem gravado de fábrica, e ele é colocado isso na nossa interface de rede, quando o computador ele é inicializado, a placa de rede vai copiar esse endereço MAC para a memória RAM, e aí sim, quando ele precisa transmitir, ele vai incluir esse endereço MAC nesse meu cabeçalho Ethernet. Tá? E aí eu vou ter sempre o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino. Tá? Então, por exemplo, preciso enviar para H3. Olha lá. Ele precisava mandar para H3, o que que ele olhou? Ele olha uma tabela de endereçamento MAC que ele tem, tá? Uma tabela ARP que a gente chama, né? E aí ele verifica lá, o endereço MAC de H3 é CC, assim por diante. Então ele colocou isso no quadro, colocou o endereço MAC dele, e aí ele manda, e quando chega no switch, o switch consegue dizer para onde que ele tem que ir, tá? Que ele mandou para todos, né? Então ele vai verificar. Ele verificou aquele quadro lá, ele vai ver, não, esse endereço de destino é meu, então esse quadro aqui é para mim. Quando chega lá no outro dispositivo, ele vai verificar, não, mas esse endereço MAC de destino aqui não é meu, então eu descarto ele, não preciso fazer nada. Mesma coisa com o outro dispositivo. Entendido o endereço MAC? Sim. Sim? Beleza. E aí a gente tem diferentes endereços MACs. A gente tem o endereço MAC unicast, broadcast e multicast. A maioria da comunicação que ocorre na rede é uma comunicação unicast. O que isso quer dizer? Um dispositivo está tentando se comunicar com outro dispositivo distinto na rede. Tá? Por exemplo, eu vou acessar um site. Estou no meu computador e eu quero acessar um site da Cisco, por exemplo. Meu destino é lá o servidor da Cisco. Comunicação unicast. Eu quero copiar um arquivo de um outro computador na rede. Comunicação unicast. Eu quero mandar um e-mail, né, para um outro colega. Comunicação unicast. Tá? Então, quando é a comunicação unicast, o endereço MAC unicast é o próprio endereço MAC de destino. Tá? Então, quando a gente olha um quadro e a gente verifica que o MAC de destino é um MAC de um host qualquer, a gente sabe que isso é uma comunicação unicast. Tá? Quando a gente tem uma transmissão broadcast, quer dizer o quê? Quando eu preciso mandar aquele quadro para toda a rede, o meu MAC de destino ele vai ser endereçado com todos os algoritmos F. Tá? Tudo F. Isso aqui, quando a gente enxerga um quadro com esse valor do MAC de destino tudo F, quer dizer que isso aqui é uma transmissão broadcast. Quer dizer o quê? Esse quadro ele tem que ser transmitido para toda a rede e todos os hosts precisam processar esse quadro. Quando que é usado esse tipo de quadro broadcast? Por exemplo, o serviço de DHCP, que é um serviço que faz a configuração da IP de forma automática. Quando eu ligo o meu computador, eu não tenho endereço IP e eu não sei quem é o servidor DHCP. Então, o que eu faço? Eu vou mandar um quadro broadcast para toda a minha rede perguntando se tem um servidor DHCP na rede. Tá? O que vai acontecer? Esse meu quadro ele vai ter como destino FFFF e o endereço IP de destino vai ser o endereço de broadcast, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, todos eles vão processar. Quando chegar no servidor lá, não, eu sou o servidor DHCP e eu consigo responder. Os outros vão ver, não, eu não sou servidor DHCP, não respondo, mas ele tem que processar isso. Então, é isso aí. Só responder um pouquinho uma coisa aqui, pessoal.
E o endereço MAC multicast é quando ele vai mandar para um grupo de hosts de destino, tá? E aí, normalmente, isso é utilizado em alguns serviços de roteamento, alguns serviços algum serviço específico, tá? E aí, quando esse quadro é multicast, ele sempre vai iniciar o campo do MAC como 01005E. Tá? Então, sempre que o meu destino começar com um MAC que inicia com 01005E, eu sei que é um quadro multicast. Tá? Quadro multicast, e obviamente que daí o endereço IP ele vai estar numa faixa de 224 até 239. E também, a parte de endereçamento IP, a gente vai ver essas faixas especiais de endereço. Tá? Mas só para vocês entenderem, então, esses 3 tipos de comunicação. A mais comum que a gente tem na nossa rede tem que ser um MAC unicast. Tu vai ter broadcast e, raramente, lá tu vai ter multicast, tá? A não ser que seja especificamente um serviço que usa, né, por exemplo, para roteamento e coisa, é trabalhado nisso. Aqui tem um laboratório que é mais para vocês visualizarem como vocês descobrem o endereço MAC tanto do PC como do switch, tá? Como do switch. E para analisar isso. No PC, a gente vai usar o comando ipconfig/all. Vou abrir aqui abrir o meu PC real aqui e dando ipconfig. Com ipconfig eu não consigo visualizar o endereço físico, meu endereço MAC. Então, o que eu dou? ipconfig/all. E aí sim eu tenho, por exemplo, aqui na minha rede sem fio, que é a qual estou, eu tenho um endereço físico 1418C3B4A9 6F. Esse é o endereço da minha placa de rede sem fio. Note que eu tenho uma conexão Bluetooth aqui, que ela também, ela não está conectada, mas eu também tenho um endereço físico nessa conexão Bluetooth. Notem que é o mesmo fabricante, olha lá, 1418C3, mas o outro valor aqui, ele é diferente. Tá? Ele é diferente. E também tem aqui outras conexões aqui, se eu pegasse uma conexão, ó, aqui eu tenho uma conexão Ethernet, tá? Que está desconectada, não tem um cabo de rede conectado a ele. Ó, tem um outro fabricante, aqui é uma Realtek, né? E eu tenho meu MAC aqui, e dos outros aqui era uma rede, uma placa Intel. Tá? Então, note que são valores diferentes aí de fabricantes. Tá? E no switch, como que a gente vai fazer a verificação no switch, tá? No switch a gente pode utilizar 2 comandos. O comando showARP, tá? Que ele vai me mostrar essa tabela ARP, que é onde vai ter os endereços que ele descobriu, tá? E ele também pode mostrar com o comando showMAC address table. Ele vai mostrar também aqui todos os endereços MACs relacionados àquelas portas que estão ligadas ao switch. Então, quando eu tenho o switch aqui, o switch vai detectar qual é o MAC que está ligado à porta F6, tá? Para poder fazer essa transmissão. Tá? Querem que eu faça esse... Vou fazer aqui rapidinho. Quando está carregando o paquete 3, deixa eu pegar uma água. Então, vou colocar aqui um PC e vou colocar um switch. E vou fazer a ligação deles através de um cabo par trançado. E aqui ele pede para ligar na porta F06. Adiantei aqui para funcionar. Vou configurar o meu PC com o IP que ele está pedindo. Ixi. De novo. PC.
switch. Tá dando erro meu packet trace aqui. Vamos tentar fazer com o laptop aqui, vamos ver se ele resolve o problema. Não. Tá com algum conflito meu packet trace aqui, depois eu resolvo ele aqui, não vou conseguir fazer agora. Mas vamos ver se eu consigo fazer só no switch ali. Vou mostrar o switch aqui. Eu vou ligar o PC aqui. Vou botar um PC. Entrei no switch, no comando show ARP, a tabela tá vazia. Vocês enxergam aí ou não? Dá para ver o que o senhor está fazendo. Agora sim. Melhorou, né? Olha, o que eu fiz? Eu não configurei IP neles, então eu não vou conseguir fazer uma transmissão, porque quando eu clico aqui ele tá dando erro, mas eu dei o comando show ARP, como eu não fiz nenhuma comunicação, ele não identificou o MAC de nenhum deles. Mesma coisa se eu der um show MAC address table, olha lá, a tabela MAC do switch, ela tá vazia, ele não reconhece ainda. Vou tentar de novo aqui. Ó, você fecha. Não, vou ter que reinstalar o meu packet trace aqui. Mas se eu fizesse aquela transmissão, ia aparecer os endereços MACs daqueles dispositivos ligados às portas específicas, tá? Ele ia mostrar isso aqui, qual a porta que estava, né? E aí qual o endereço que estava atrelado a ele, ó. Ele ia mostrar isso aqui, por exemplo, ó, o MAC do PC lá na porta F06. Mas está dando erro aqui no meu packet trace, depois no intervalo da aula, eu pego e reinicio. Então, conhecendo um pouquinho da tabela MAC, tá? Essas noções básicas do switch, como é que é feito esse encaminhamento. O switch, ele é um equipamento inteligente, tá? Que ele trabalha na camada 2. Se ele trabalha na camada 2, ele consegue ler a informação do quadro Ethernet, né? E vai conseguir armazenar informações de endereçamento MAC que a gente tem nesse quadro. Quando a gente liga o switch, esse switch ele está vazio, ele não tem nada de informações naquela tabela de endereçamento MAC, que foi que eu mostrei no laboratório ali para vocês, tá? Ele fica vazio. E aí, como é que ele faz o aprendizado, né, e o encaminhamento desses dados? Toda vez que eu transmito, estou transmitindo um quadro, daí aqui ele colocou de forma simplificada o quadro só para ficar mais fácil da gente entender, tá? Mas verifique que isso fosse um quadro completo, um MAC completo, tá? Alguém está transmitindo na porta 1. Ele olha lá na tabela de endereçamento dele, ele vê que na porta 1 ele não tem informação nenhuma. Então, o que ele faz? Ele já armazena que na porta 1 eu tenho um MAC 000A. Tá? Ele aprendeu, então, esse quadro. Quando ele vai transmitir, né, o destino dele é o 000D. Ele olha na tabela de endereçamento dele e ele não conhece, não sabe aonde que está esse MAC. Então, o que ele faz? Ele vai transmitir em todas as portas. Tá? Vai transmitir em todas as portas. O que vai acontecer?
Esse host aqui vai olhar o MAC de destino e vai dizer, não, esse MAC não é meu, descarta o pacote. Esse aqui também, descarta o pacote, e esse host aqui ele vai olhar, não, esse MAC é meu, eu vou processar isso e vou responder ele. Tá? Quando ele responder, aqui ele não mostrou o processo completo de aprendizagem. Quando ele responder, ele vai responder agora o quê? Com o MAC de destino 000A e o MAC de origem 000D. Quando ele transmitiu aqui, ele vai ver lá, não, opa, tem alguém transmitindo na camada, na porta 4 e eu não tenho informação. Então, agora eu armazeno 000D. Ah, ele está transmitindo para onde? Para o 000A. Ah, ele está na porta 1. Aí eu transmito só para cá. Tá? Então, esse é o processo de aprendizagem e de encaminhamento que é feito pelo switch. Tá? Então, aqui é a questão da filtragem dos quadros, né? Olha lá. O PCD para o switch. Aqui foi o que eu mostrei ali. Mostrei para vocês, agora estou mostrando aqui. Ó. Então, estou transmitindo, ele armazenou aqui, né? E daí, o que ele faz? Ele vai mandar só para o PCA agora. Tá? E aí, depois o PCA, agora que ele vai responder também para o D, né? Ele já sabe agora o endereçamento, em qual porta ele está, e aí ele manda só para o D. Então, note que no primeiro momento, na primeira transmissão, nas primeiras transmissões, o switch não tem informação nenhuma. Então, o que ele faz? Ele vai aprendendo. Então, para ele aprendendo, ele vai transmitindo para todas as portas. E à medida que ele vai tendo essas informações, aí ele só vai atualizando essa tabela, né? E, obviamente, que tem um tempo de atualização que é feito com isso, tá? Aqui tem uma atividade que é bem interessante, ó. Essa aqui eu vou fazer com vocês para ver se vocês entenderam. Então, aqui eu tenho um switch de 12 portas, tá? Eu tenho esses PCs aqui, que isso aqui está identificado como se fosse o MAC deles, e aqui eu tenho um hub, tá? Lembrando que sempre que chegar um pacote no hub, o hub vai transmitir para todos os destinos que está ligado a ele. Tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem o nosso quadro Ethernet e a gente tem a nossa tabela MAC do switch. Então, nesse exercício, o que eu estou fazendo? Esse PC 0A, né, ele está transmitindo para o destino 0B. Tá? Para o destino 0B. O que eu tenho na tabela MAC? Eu tenho informação apenas do 0D. Tá? Eu só conheço o que está ligado nessa porta 7. Para onde que ele vai, para onde o switch vai encaminhar o quadro? Pro 0A? Não, o 0A, ele que está enviando. Tá? Ah, pro 0B, então. Aqui, opa, se eu estou enviando daqui para cá, eu não preciso enviar. Então, na porta F01, aqui eu não preciso enviar. Na porta F02, ela não está ligada, ela não está ativa. Também não preciso enviar. Na porta F03 está ativa, mas eu não sei quem que está ali. Então, vou mandar para a porta F3. A F4 não tem ninguém. A F5 vou mandar. Para a F6 não tem. Para a F7 eu tenho aqui como somente o 0D, mas pode ser que eu tenha um outro equipamento ligado aqui, então eu vou mandar para ela também. Para 08 não preciso, e para 09 eu mando. Entenderam? Porque eu estou mandando aqui para 0B. Eu não sei onde está o 0B, então eu tenho que mandar para todas as portas que tem alguém conectado. Então, o que ele faz? Aqui, o que ele pergunta? O que o switch vai fazer? O switch adiciona um endereço MAC de origem que atualmente não está na tabela do endereço MAC, ó. Na porta F1 não tem nenhuma informação, então eu vou adicionar esse endereço aqui na minha tabela. O quadro é um quadro broadcast e será encaminhado para todas as portas? Não, ele não é um quadro broadcast, por quê? Porque ele tem um endereço de unicast aqui. Tá? Ele tem um endereço de unicast. Se fosse broadcast, ia ser FF. Tá? O quadro é um quadro unicast e será enviado apenas para a porta específica. Ele é unicast, mas ele não vai ser mandado para a específica porque eu não tenho informação na tabela MAC. Então, vou mandar para várias portas. Então, ó, o quadro é unicast e será inundado em todas as portas, tá certo? E aqui o quadro unicast, mas será descartado. Não. Vamos verificar. Correto. Entenderam? E começa a complicar um pouquinho, né? Não ficou entendível o conceito, pelo menos. Vamos lá. Um outro exemplo agora. Coloquei um novo exemplo aqui, ele veio. Ó. Endereço de destino 0F e 0B. Tá? E a minha tabela MAC ela está praticamente completa.
Eu acho que tem todas as informações, ó. Tem o 0A, o 0B, o 0C, o 0D, o 0E e o 0F. Então a tabela MEC está completa. O que ele vai fazer? O 0B está mandando para o 0F. Então o 0B está mandando para cá e ele tem que chegar aqui. Né? Ele vai mandar para onde? Ele vai encaminhar apenas para a porta F09, porque ele sabe onde está o 0F. Então ele vai mandar para cá. Correto? Correto. O switch adiciona o endereço MAC de origem atualmente na tabela. Se não está na tabela, não, ele já está na tabela lá, ele já tem no F03 do 0B. Então ele não adiciona. O quadro é broadcast? Não. O quadro unicast será enviado apenas na porta específica. Né? Verificar. Correto. Vamos ver se eu acho um outro aqui. Vamos ver se eu acho um interessante aqui. Tá? Olha lá. Agora eu olhei meu quadro. FF e 0E. FF eu sei que é um quadro broadcast. Tá? Broadcast. Então, o destino é para toda a minha rede. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar na porta F1, na F3, na F5 e na F7. Ele está mandando da F9 aqui. A F9 não precisa mandar. Né? Ele vai adicionar o endereço MAC, ó, 0E. Ele não tem informação, então ele vai adicionar na tabela a informação do 0E. E o quadro é um quadro broadcast e será encaminhado para todas as portas. Verifiquei, tá certo. E aí depois vocês podem fazer novamente essas atividades aí, sem problema nenhum. Aqui era para a gente verificar o endereço MAC da minha rede, tá? Só que ele é um laboratório, ele tem que criar no Packet Trace, mas o meu Packet Trace está bichado, eu não estou conseguindo fazer, eu vou ter que reinstalar ele. Depois a gente faz essa atividade aqui, mas é a mesma coisa, que ele manda só a gente fazer as configurações básicas aqui no host, e aí depois ele manda a gente verificar as informações de endereço MAC, na tabela MAC desse switch, e para limpar também aqui a tabela MAC e ver o que acontece nessas comunicações, tá? Aí ele manda dar, no PC, o comando ARP-A, o comando ARP-A, vou dar no meu PC aqui, ARP-A, ele mostra a minha tabela ARP da minha interface. Então, essa aqui é uma interface virtual, então, uma interface do VirtualBox lá, vocês não se preocupem. Essa aqui é minha interface a qual estou conectado. Então, note que eu tenho aqui, ó, endereço 192.168.0.1. Isso aqui é o endereço do meu gateway. Então, eu tenho, para mim me comunicar com o meu gateway, eu tenho que saber qual é o MAC dele. Tá aqui. Esse IP aqui, o 192.168.0.178, é de um outro PC na minha rede que eu me comuniquei. Tá? Aí eu tenho a informação aqui do MAC. Aqui eu tenho 92.168.0.255, é o meu endereço de broadcast. E esses aqui, ó, 224, até o 239, ó, 01005E, endereço de multicast. Então, eu tenho essas informações aqui. Se eu me comunicasse com outro dispositivo na minha rede, aqui, eu ia ter essa informação aqui no meu PC. Nota que eu tenho aqui, ipconfig. No ipconfig eu tenho lá, o 92.168.0.1 é o meu gateway. Como eu acesso a internet, eu consigo manter na minha tabela ARP essa informação, então, dos PCs. Se eu não tivesse essa informação aqui, eu ia ter que mandar um pacote ARP, que a gente vai ver mais adiante, para poder descobrir qual é o MAC desse dispositivo. Questão de métodos de encaminhamento de quadros em switches da Cisco, tá? Tem alguns fabricantes que não implementam isso aqui, outros é de outra forma, mas vamos trabalhar em cima do switch Cisco, mas é que a maioria trabalha, tá? No tópico anterior, a gente viu como que o switch usa a sua tabela de endereços MAC para determinar qual porta ele vai usar para encaminhar esse quadro, tá? E aí, existem dois métodos de encaminhamento de quadros que a gente vai ver que vai ser utilizado dependendo da situação, tá? Então, os switches, eles usam os métodos de encaminhamento
de dados das suas interfaces. Pode ser o método de switching, storage and forward. Então, é um método que ele faz um encaminhamento, mas primeiro ele armazena e depois ele encaminha. E ele tem o método de switch cut throat, né, que ele faz um encaminhamento mais rápido, né? Então, nesse método de switch, store and forward, ele vai fazer o encaminhamento do quadro, né, mas primeiro ele vai receber o quadro inteiro, ele vai calcular o CRC. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se tem erro nesse quadro. Se teve erro da transmissão, por exemplo, daqui até aqui, ele calculou, ele recebeu todo o quadro, calculou o CRC, não teve erro, encaminha para o destino. Tá? Então, ele usa uma forma matemática baseada no número de bits, né, do quadro para determinar se é válido. Tá? Se não é válido, ele vai descartar isso aí. E no método cut throat, ele vai encaminhar o quadro antes dele ser recebido totalmente. Então, ele começou a receber esse quadro e ele já começa a encaminhar. Então, ele faz isso de forma mais rápida. Tá? O que acontece? Quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro, tá? Isso vai depender de como está o funcionamento da tua rede. E às vezes o switch, ele faz essa troca, ele pode estar configurado para trabalhar, por exemplo, com cut throat, né? Para tentar fazer um encaminhamento mais rápido, mas se ele começa a ter problema de erro, de retransmissão, aí ele troca, por exemplo, por store and forward, porque ele vai calcular primeiro para depois transmitir, tá? Então, uma grande vantagem da troca de armazenamento e encaminhamento é que ele determina se um quadro tem erros antes de propagar o quadro, né? E quando um erro é detectado em um quadro, o switch o descarta. O descarte de quadros com erro reduz o consumo de largura de banda, porque tu vai, né, se tu começa a transmitir alguma coisa com erro, tu vai ter que retransmitir, então tu vai ficar ocupando, né, a largura de banda desnecessariamente. Então, no método de storage forward é necessário para análise de qualidade de serviço. Então, quando eu tenho numa rede serviços que dependam de QoS, né, que eu tenho qualidade sobre serviço implementado, eu vou trabalhar com o método de storage forward, né, para que ele possa fazer a verificação completa do quadro e ver qual o quadro que tem que ser encaminhado antes, né, que tem preferência nesse encaminhamento. Tá? Por quê? Porque daí ele vai chegar a quadros de vários destinos e aqui o switch vai verificar, não, esse aqui tem prioridade sobre esse, então vai esse quadro primeiro. Tá? Então aqui ele está mostrando o exemplo. O quadro foi, ele recebeu todo, calculou o CRC, viu que não teve erro e aí encaminha. Olha, quer dizer, antes de encaminhar, ele vai ver a tabela de endereçamento, saber qual porta ele tem que transmitir e aí ele vai fazer o encaminhamento. No método cut throat, ele faz, o que ele faz? Ele começa a receber aquele quadro e já olha a tabela de endereçamento e aí transmite. Nesse método aqui, cut throat, por isso que é importante a gente lembrar no formato do quadro, que sempre vem primeiro, vem preâmbulo, né, que é aquele campo de delimitador de início, e depois vem o endereço MAC de destino. Então, o que acontece? Ele recebeu o MAC de destino, né, e ele já consegue saber, verificar na tabela de endereçamento, saber para onde que ele tem que transmitir, mesmo sem ter recebido todo aquele quadro. Então, por isso que o MAC de origem, de destino, ele vem antes do MAC de destino. Desculpe. O MAC de destino vem antes do MAC de origem para que ele possa fazer esse encaminhamento de forma mais rápida, né? Então, ele vai armazenar isso num buffer, né, para que ele possa enviar depois. Nesse método cut throat, ele tem ainda duas formas de fazer essa comutação. Uma através do método fast forward e outro de fragmento free. O fast forward ele vai fazer a comutação, né, esse encaminhamento de forma mais rápida possível, né, para que tu tenha menos perda de latência, menos tempo de latência que a gente chama. Lembra o que é latência? Latência é o tempo que a gente perde, né, que o pacote perde sendo processado pelo tamanho da minha rede, o tamanho dos meus cabos, por exemplo, né? Então, quanto mais tempo eu perder, né? Quanto maior for minha latência, né? Mais tempo eu perco.
para a gurizada que joga, que passa jogando aí esses jogos multiusuários aí, né? Se tu tiver uma latência ruim, tu está trabalhando com jogo de tiro, por exemplo, né? E tu pode dar um tiro e demorar para aquela informação chegar até o servidor, e aí tu morre antes do cara, né? Mesmo tendo atirado antes. Então, esse é um problema de latência. Então, daí é melhor que na tua rede tu trabalhe com esse tipo de aplicação, né? Que tu trabalha lá com o método Fast Forward para que tu tenha aí uma transmissão mais rápida, né? E tu tem no método fragmento free, o que ele faz? Para ele não poder, mesmo para ele transmitir mais rápido, mas tu tem uma garantia que aquele quadro não vai ser um quadro pequeno, um quadro menor de 64 bytes, né? Ele vai armazenar os primeiros 64 bytes, né? E aí sim depois ele transmite. Por que isso? Porque normalmente quando ocorre algum erro, ele ocorre no início da transmissão do quadro, tá? Então, se nos 64 bytes ele já recebeu ali, quer dizer que dificilmente vai ocorrer algum erro, né? Pode ser que ocorra, mas é mais difícil. E aí, então, ele consegue transmitir esse quadro de forma mais rápida. Tá bem? E aí a gente também tem a questão de memória de switch, buffers de memória. E aí começa a ter diferenciação de preços de switch, né? Quando a gente vê assim, por que um switch custa 1.000 e o outro custa 10.000? Né? Muitas vezes pode ser por causa da quantidade de memória que aquele switch tem e da forma que é feito, né? Então, todo switch Ethernet, ele pode usar uma técnica de armazenamento de quadros em buffer antes de enviar. Então, ele armazena isso num buffer para ver qual tem prioridade, né, e depois enviar, né? Ou para verificar se tem erro e depois enviar. Então, ele tem que ter uma memória para que ele possa processar. Por isso que a gente pega aquele switchzinho que a gente chama Xing Ling, né, de 8 portas, um pretinho, vocês devem conhecer. Se tu tiver muito tráfego naquele switch, ele acaba se perdendo, porque ele não consegue processar todas aquelas informações, né? E esse buffer ele pode ser usado quando uma porta de destino está ocupada. Então, por exemplo, eu tenho que enviar. Mas aquela porta já está sendo utilizada. Então, eu tenho que fazer, eu armazeno esse quadro, né, no meu buffer. Quando liberou aquela porta, daí eu transmito. Eu não preciso dizer para o cara, essa porta está ocupada, tu não pode transmitir. Me manda daqui a pouco de novo. Não, ele armazena aquele quadro para depois ele transmitir. E aí existem 2 métodos de buffer de memória. Um de memória por porta e outro de memória compartilhada. Memória por porta, então os quadros são armazenados em filas vinculadas a entradas e portas de saída específica. Então cada porta teria um buffer, tá? E aí um quadro é transmitido para a porta de saída somente quando todos os quadros à frente naquela fila forem transmitidos com sucesso. Então, por exemplo, chegou um quadro que eu tenho que mandar para a porta 1, né? Ele está ocupado, ele fica aguardando, né? Aí chegou outro quadro que tem que ir para a porta 2. Ele não consegue transmitir, por quê? Porque eu tenho que transmitir primeiro para a porta 1, então ele fica aguardando, né? Então ele pode atrasar a transmissão dos outros quadros por uma porta que está sendo ocupada. No memória compartilhada, o que ele faz? Ele vai depositar todos os quadros em um buffer de memória comum, compartilhado por todas as portas, né? E aí ele é feita essa locação de forma dinamicamente. Então, se um quadro chegar para uma porta que está ocupada, ele fica no buffer. Mas se ele chegar para um quadro para outra porta que não está ocupada, ele consegue transmitir. Então, memória compartilhada é melhor. Então, buffer de memória compartilhada também resulta na capacidade de armazenar quadros maiores com potencialmente menos quadros descartados. Isso é importante com a comutação assimétrica que permite taxas de dados diferentes em portas diferentes, como ao conectar um servidor a uma porta de switch de 10 gigabits e PCs a portas de 1 gigabit. Então, por exemplo, tu tem os switches, pega switches, por exemplo, switches de 24 portas, switches de 48 portas, tu pode ter, por exemplo, 24 portas de 1 gigabit, tu ter 2 portas de 10 gigabit, por exemplo, né? E aí, nessa porta de 10 gigabit, normalmente vai ligar o servidor, porque a maioria dos PCs vão se comunicar ao servidor,
né? Então, entre o PC e o switch vai ser de 1 gigabit, mas entre switch e servidor vai ser de 10 gigabit, vai ser muito mais rápida a comunicação. Então, nessa memória compartilhada é melhor. Né? As configurações de interface, questão de a transmissão duplex e velocidade. Então, a gente já falou disso. Então, tu tem o modo full duplex ou o modo half duplex, né? E tu tem também a questão da velocidade. Então, o que normalmente acontece? Tem uma negociação automática, né? Ele sempre vai prisar por full duplex, né? E na negociação automática é sempre pela maior velocidade do dispositivo que tem menor capacidade. Então, por exemplo, eu tenho o PC, ele tem uma placa de rede que trabalha no máximo a 10 megabits e o meu switch trabalha no máximo a 1 gigabit ou a 1000 megabits. O que ele vai fazer? Ele vai negociar para trabalhar a 100 megabits. Normalmente, tu deixa isso de forma automática, mas tu pode ir lá na configuração e dizer, não, eu quero que trabalhe half duplex, né, e eu quero que trabalhe a 10 megabits. Vai ficar configurado, a rede vai ficar mais lenta, né? Mas vai ser. Agora, se tiver uma configuração aqui e outra configuração diferente aqui, essa comunicação não vai acontecer. Ó, full duplex e off duplex. Esse aqui acha que ele pode transmitir a qualquer momento, e esse aqui, se ele está transmitindo, ele não poderia receber. Se ele recebeu, ele vai achar que isso é uma colisão e vai dar problema na minha rede. Então, são alguns exemplos. Outra coisa, MDI-X automático, tá? Isso é uma técnica utilizada por interfaces de rede mais recentes, que antigamente o que a gente tinha? Quando a gente ia ligar equipamentos iguais, por exemplo, switch a switch, ou roteador a um PC, ou roteador a roteador, tá? Isso aqui é como se fosse um PC também, tá? Então, a gente tinha que usar um cabo crossover. Um lado padrão A e outro lado padrão B. Quando eram equipamentos diferentes, a gente podia usar um cabo direto, né? Os dois lados iguais. Com o MDI-X, né, implementado na interface, ele detecta qual é o outro tipo de dispositivo, e daí, se precisar fazer o cruzamento, ele faz esse cruzamento via software. Né? E aí, então, eu não preciso mais me preocupar se eu uso cabo direto ou cabo crossover. Né? Então, ele vem, né, com esse recurso de alto MDI-X ativado. Então, por exemplo, quando tu vai montar uma rede estrela estendida, né, que tu vai ligar um switch a outro switch, às vezes tu pega e vai fazer uma manutenção, tira todos os cabos lá e liga de novo, né? Se o switch tem todas as portas iguais, em termos de velocidade não tem problema nenhum, né? Porque se ele tivesse uma porta uma velocidade maior, eu ia tentar ligar esse cabo que vai ligar o outro switch sempre na porta com mais velocidade, né? E aí pode ser que tu troque lá e o que aconteça? Mas eu troquei lá o cabo e daí essa interface aqui não está configurada como MDI-X e precisa ser um cabo crossover. E a outra interface está configurada com MDI-X. Então tem esses problemas aí que pode acontecer, mas normalmente tu deixa então esse recurso de alto MDI-X ativo na interface para não ter esse problema. Aí terminamos aqui o capítulo 7, né? 7. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Configurações do sistema. O Windows 7 é uma coisa, né? O cara não trabalha mais com o Windows 7 aqui, gerenciador de dispositivos. Aqui. Isso aqui que eu queria mostrar. Vou pegar meu adaptador de rede aqui, vou pegar meu adaptador do Realtek aqui, que eu não estou usando, tá? Então aqui, ó, eu entrei nas propriedades dele, ó. Então notem lá que eu tenho aqui, ó, controle de fluxo, tá? RT e TX ativados. Então eu posso transmitir e receber ao mesmo tempo, tá? Aí eu tenho... Posso te perguntar uma coisa, professor? Claro. Qual é a vantagem do full duplex em uma rede local, assim, digamos? O full duplex tu pode transmitir e receber a qualquer momento. Tá, então, não, exemplo, isso assim, eu entendi, mas qual a vantagem... Qual é a maior vantagem em relação a uma rede ponta a pensa assim, ponta? numa rede local, tá? Tu tá compartilhando uma pasta no teu computador. Okay. E aí vou copiar um
um vídeo lá de 4 GB. Tá? Enquanto eu estou copiando o vídeo, se tu tivesse em Half Duplex, tu não poderia acessar mais nada na rede. Até eu terminar de copiar aquele vídeo. Entendi. Dá diferença, né? Sim. Mas no caso. É a mesma coisa, por exemplo, assim, ó, enquanto eu estiver falando e aí eu não paro de falar nunca, tu nunca vai poder transmitir, nunca vai poder falar. Entendi. Mas no caso, essa, esse protocolo do Full Duplex, ele não divide o desempenho daí, no caso? Não, porque hoje a minha rede tu tem uma velocidade muito alta, né? E aí tu consegue transmitir por todos os fios, né? Tu tem, por exemplo, os 4 pares, né? Quando tu tinha uma rede de 100 megabits, tu usava um par para transmitir e outro para receber, né? Ah, entendi. E agora tu tem uma rede gigabit, por exemplo, aí tu trabalha com 2 pares para transmitir e 2 para receber. Entendi. Eu estou tentando ver aqui na minha placa. Esse drive aqui, vamos ver se ele aparece ou não. Aqui. Ó, velocidade duplex. Ele está para autonegociação. Eu poderia dizer, não, eu quero que trabalhe. Ó, uma interface de 1 gigabit. Eu quero que obrigatoriamente ele trabalhe a 1 gigabit full duplex. Eu quero que ele trabalhe a 10 megabits full duplex. Eu quero que trabalhe a 10 megabits half duplex. 100 megabits full duplex. 1000 megabits half duplex. Ou quero de autonegociação. Tá? Então, normalmente vai estar de autonegociação aí na interface de vocês. Tá? Se eu abrir essa interface aqui, vamos ver se eu tenho aqui. Essa é uma interface, ó, 802.11 NAC-AX, tá? Ele está lá com o padrão AX ativado. Tá? Aí tem largura do canal para 5 GB, ele está automático, eu posso reduzir para 20, né? E aqui também para 20. Automático ele pode pegar a 40 GB. Tá? Aqui tem a banda preferencial, sem preferência. Né? Posso dizer, qual é a banda preferencial? Eu quero que sempre me conecte na 5 GHz em vez da 2.4. Ele está sem preferência marcada aqui. Né? Então, dependendo de onde eu estou, ele me conecta no 2.4 ou na 5, onde ele tiver melhor a frequência. Então, são algumas informações aí que tem nas placas de redes aí para a gente trabalhar, tá? Pessoal, terminamos o capítulo 7. Deixa eu voltar aqui. E aí, terminando o capítulo 7, o que a gente terminou? Terminou esse módulo aqui, que é dos conceitos de Ethernet, e aí a gente já vai ter habilitado o exame de conceitos de internet. Deixa eu ver se está habilitado ou não. Acho que está, porque a Flávia já fez. Está ativo, 3 tentativas. Tá? A Flávia já fez, já gabaritou. Né? Então, vocês já podem realizar essa atividade. Agora vamos fazer um intervalo. Eu ia dizer, né? Um intervalinho agora, tá? Um intervalinho. E aí a gente segue. São 8h40. Voltamos 5 para as 9? Ou querem 20 minutos? Voltamos às 9? Quanto tempo vocês querem? Eu só vou esquentar uma boia e já tô onde, não? Tá, eu por mim. Colocou o Paulo ali, que daí dá tempo de comer uma coisinha, né? Pode ser. Então tá, 9 horas voltamos. Ok. Então tá, ó, intervalo até as 9h21. Vai deixar gravando aí, professor? Eu vou parar a gravação aqui